Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco por intermédio dessa palavra, fortalecendo a nossa fé, restaurando a nossa confiança e nos esperançando a dias melhores. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, sua casa e seus projetos, minha irmã. Bora lá para mais uma breve conversa? Antes de tudo, peço a vocês que curtam, que compartilhem, que comentem. Dessa forma, a plataforma entende que o vídeo é relevante e nós podemos enviar esse vídeo a mais pessoas. Vocês me ajudam nessa missão. Bora lá? Agora, de verdade, o texto hoje para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 3, e o verso é o primeiro. Diz assim, ó: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Glória a Deus. Já ministrei essa palavra algumas vezes, só que na versão de Lucas, e nós sempre observamos algumas particularidades que outro não mostram. Cada um tem uma forma de enxergar o evangelho. Nós percebemos isso, irmãos, por como os evangelistas, eles mesmos, narram histórias por perspectivas, ou seja, olhares diferentes. E assim nós podemos observar a história num contexto geral de olhares diferentes, de visões diferentes, de ângulos diferentes. Isso não exclui, logicamente, nunca excluirá a ação do Espírito Santo em nós por meio da revelação. Sei que a palavra fala de forma diferente com cada um de nós, sempre trazendo vivo ou dentro de cada um de nós as nossas lembranças, as nossas experiências e tudo aquilo que nós passamos. É o Espírito dentro de nós que tem a capacidade de mudar tudo aquilo e nos direcionar por meio dela. E eu desejo que essa palavra seja isso: um bálsamo, um alento, um direcionamento. Aqui é a vida de João Batista, que tipifica a igreja quando ele apareceu no deserto, ou seja, anunciando aquilo que estaria para vir, a vinda de Jesus. E eu creio, irmãos, que nós estamos numa iminente volta, principalmente aqui para o Brasil. Creio que o Senhor vem mudar algumas coisas de lugar, creio mesmo, com todo o meu coração, irmãos, que os próximos 2, 3 anos nós viremos muitas coisas sobrenaturais acontecendo, como nós temos visto, sem parar. Vamos lá, pensando nisso, quero fazer as aplicações pertinentes e trazer para a nossa vida. A palavra começa falando assim, ó: naqueles dias sempre se refere a um tempo profético. João Batista apareceu no deserto da Judeia. E aqui nós precisamos aprender, irmão, algo com João Batista, que tipifica a igreja, que tipifica a escolha de Deus para uma casa, que tipifica o valente, que simboliza justamente aquele que foi chamado por Deus dentro de uma casa, dentro de uma empresa, ou dentro de uma comunidade, ou até mesmo de uma nação, não importa. O que nós precisamos aprender com João Batista é que o profeta também vive o deserto. Quero repetir isso para que entre em nosso coração. O profeta, ele também vive o deserto. Perceba, João Batista apareceu no deserto da Judeia. Ali era o campo de atuação dele. Ali era o cenário ou o palco do seu ministério. Não importa. Saiba que nós precisamos viver o nosso deserto, o nosso isolamento. Todos aqueles que Deus chamou, irmão, eles viverão no deserto. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, nós vemos Jesus indo para o deserto. E se Deus não poupou nem mesmo o seu filho, o que dirá de nós, irmãos? Precisamos aceitar o deserto nos prepara, o deserto nos refina, o deserto nos torna melhores. Mas não se preocupe, porque o melhor de tudo, é quem anda conosco de mãos dadas no deserto, é a companhia. Em Isaías capítulo 43, versículo 19, o Senhor Deus vai dizer: Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. É isso que Ele quer que nós enxerguemos dentro do deserto. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho
e riachos no ermo. Então entenda, irmão, entenda, o deserto, ele sinaliza um novo tempo que está por vir. O deserto, ele mostra para nós que as estações vão mudar. Então, creia nisso que eu estou te falando. Deus já sabe o que acontecerá com você no final do deserto. Bom, a palavra fala, e começou a anunciar a seguinte mensagem. Precisamos lembrar que Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério, então nós vivemos aqui um tempo profético. Embora Deus estivesse em silêncio, João Batista, ele simboliza justamente ainda o tempo dos profetas, os últimos profetas, ou seja, uma voz que ecoa no deserto, a voz de Deus, irmãos. Nesse momento aqui, antes de Jesus começar o ministério, é ele. Depois, quando Jesus começa, nós vemos que ele logo morre. Isso tudo é uma ação de Deus. Por quê? É no deserto que Deus fala o que vai fazer. Eu quero repetir porque alguém aqui precisa ouvir isso. É no deserto que Deus fala o que vai fazer. Vamos ler novamente? Fala assim, ó. E começou a anunciar a seguinte mensagem. No texto de Lucas, nós percebemos que Lucas usa a mesma gramática que os antigos profetas usavam. Veio a João Batista a palavra do Senhor. E ele ainda faz questão de falar que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, ou seja, praticamente quando nós pensamos que a palavra deveria vir àqueles que são os eleitos ou aqueles que estão no comando das suas sinagogas, das suas religiões, que a palavra deveria vir para eles, não veio para João Batista no deserto, veio para o profeta, para uma escolha de Deus, porque Deus quer simbolizar que é no deserto que ele fala o que vai fazer para nós. É no deserto que Deus diz para nós o que vai fazer em nossa vida. É no deserto que nós temos as melhores experiências e temos certeza de quem é que luta por nós. É no deserto que nós sabemos que o nosso futuro não termina ali, que o deserto é passageiro. É no deserto, irmão. É no deserto. Jeremias capítulo 31, versículo 2 e 3, vai dizer assim para nós: assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal eu a atraí. E ele nos atrai ao deserto justamente para falar de amor. Bom, e a primeira mensagem não deveria ser diferente de todos os outros profetas. Versículo 2 ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E é isso que eu quero falar, irmãos. O arrependimento sempre será necessário. O arrependimento é a mudança de rumo. É deixar de crer nas nossas próprias convicções. É deixar de fazer na força do nosso próprio braço. É acreditar que sem Ele nós não podemos fazer nada. É acreditar que nele nós nos movemos, existimos e vivemos. É acreditar que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É acreditar que por Ele, para Ele e dele vem todas as coisas. É acreditar que sem Ele nós não podemos fazer verdadeiramente nada. Então, o arrependimento implica isso, irmão, no esvaziamento total dos nossos conceitos, da nossa forma de pensar e deixar Deus fazer através de nossa vida. Porque, irmão, a mensagem divina, ela nos convoca a mudar de direção para viver propósitos maiores. O reino dos céus está próximo, é um reino superior. Eu creio, irmão, eu creio. Eu sei que vivemos tempos em que são difíceis e parece que até mesmo aqueles que deveriam nos ajudar, até mesmo muitos representantes como Anás e Caifás, deveriam aí levantar a bandeira do evangelho e assumir firme a postura, mas nós vemos pessoas preocupadas somente com si mesmas, cada um deixando de olhar para o próximo que está do lado, cada um com seus propósitos individuais. A ostentação tem dominado a cada dia mais, e eu tenho plena convicção daquilo que vou falar, irmão. Nunca tive tão certo e tão convicto. Eu tenho me preparado mesmo para algo que vai, sacudir o Brasil.
O reino dos céus está próximo e nós devemos deixar que essa mensagem divina que nos convoque mude a nossa direção e a nossa forma de pensar, para nós entendermos que, por exemplo, aqui eu já não creio mais que algum homem possa trazer a solução, ou que Deus usará até mesmo homens. Ele usará homens para trazer uma mensagem, sim, para levantar talvez algumas pessoas, mas eu creio que Ele mesmo virá para consertar aquilo que está acontecendo. E não creio, irmãos, que será um conserto, não creio mesmo, que será um conserto generalizado. Eu creio mesmo que quando o reino dos céus chegar, é aquilo que nós vemos, a presença de Deus provocando, sabe, para aqueles que servem, alegria, mas para aqueles que não servem, uma tormenta muito grande. Então nós precisamos entender que aqueles que ainda não se endireitaram, não se consertaram com Deus, é um tempo próximo. Não creio no final dos tempos ainda, irmão, mas creio que nós estamos muito próximo. E o evangelho nós devemos pregar. Essa é a mensagem da igreja de hoje, que Jesus voltará. Eu não tenho dúvida. Mas para nós o que basta agora, irmão, eu estou dizendo que você deve viver, irmão, se preocupando somente com o céu, de maneira espiritual, esquecendo-se do todo o resto, vivendo uma vida louca, o hippie do céu. Não, irmão. Devemos continuar trabalhando, mas devemos mudar a nossa conduta e a nossa postura, de forma que o Senhor possa nos usar e de forma que agrade a Deus. Como Paulo vai dizer, viver de forma digna do chamado. E a mensagem divina, ela nos convoca: arrependa, pois o reino dos céus está próximo. Lucas 5,32 vem justamente falar do arrependimento, que ele não vem, meu irmão, para pessoas que são certinhas, não. Ele fala assim, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E o que nos liga justamente a essa mensagem, irmão, é a condição de pecador. Não tenha dúvida disso. Eu só tenho um pecado diferente do seu, meu irmão, que me ouve. Eu estou aqui lutando contra os meus pecados, e o que eu posso fazer? Olhar para mim mesmo e alertar a igreja. Eu faço isso diariamente, me lavando com o sangue de Jesus e com a água da palavra. Aquilo que aquele homem experimentou aos pés da cruz, quando ele penetrou Jesus com a lança, saiu do corpo de Jesus água e sangue. Água, palavra; sangue, o Espírito, aquilo que limpa o nosso interior. E nós precisamos ir além, porque a palavra, sabe, diz que o tempo urge, e de fato ele urge. Nós precisamos verdadeiramente tomar uma postura para que o Senhor possa mudar, enquanto há tempo para amar a nossa sorte. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro também vai pregar a mesma mensagem que João Batista: arrependam-se cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E aí nós preocupamos com os outros, irmãos, porque ele fala: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quando o Senhor, o nosso Deus, o chamar. Irmãos, eu, até creio mesmo que o Senhor é poderoso para salvar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, e eu não estou aqui para dizer como Deus vai fazer na nossa vida. Não. Agora, se Ele me chamou, o que eu posso fazer? Eu me render a Ele. Sim, eu me render. Quer dizer que eu devo desistir da minha família? Não. Quer dizer que você deva dar uma esperança para Ele, sendo porta de salvação, para que Jesus, através da sua vida, possa entrar. Quando Ele fala para os que estão longe, é para um futuro distante. Mas uma coisa a palavra me garante, que de mim para frente, ou seja, da minha vida, os meus filhos, eles são alcançados através da minha vida. É o que vem falando desde a mensagem de Êxodo, capítulo 20. Assim como a maldição é hereditária, a bênção muito mais. A maldição é até a terceira e quarta geração, mas a bênção é até 1000 gerações. Então nós podemos verdadeiramente servir de exemplo para aqueles que estão longe, um futuro distante, e quem sabe Deus, através do fogo consumidor, possa alcançar essas pessoas e trazer elas ao arrependimento, e por misericórdia, por nos amar, alcançar pessoas da nossa família, sim. Mas todos verão a salvação, mas nem todos, irmãos.
de fato serão salvos, porque é pelo pleno conhecimento da verdade, pelo arrependimento. Cada um faça a sua parte e deixa que Deus trabalhe com as pessoas que você ama. Uma coisa eu sei, eu nunca vou deixar de pedir, nunca, nunca, pelas pessoas que eu amo, não. Então, o que nós podemos fazer é viver por esse propósito maior nesse momento. No versículo 3, porque isso tudo já estava escrito. A palavra fala assim, olha só, vamos chegar no contexto aonde eu quero chegar. Fala assim, o profeta Isaías se referia a João quando disse. E João tipifica a igreja. O que tá falando aqui, irmão? Que existe uma palavra de eternidade que sustenta e que direciona a vida de cada um que está me ouvindo aqui. Eu quero repetir isso para que entre em nosso coração. Existe uma palavra que foi designada na eternidade e está escrita também, que sustenta e direciona a vida de cada um de nós aqui. Cada um de nós, irmãos. Cada um. Quando fala de João, não tem homens. Deus não age com favoritismo. Atos capítulo 10, versículo 34. Romanos capítulo 2, versículo 6. O primeiro é o apóstolo Pedro falando, o segundo o apóstolo Paulo. Então nós entendemos que é através disso, porque ele não age com favoritismo. O arrependimento é necessário e nem todas as pessoas vão escolher se arrepender. O que nós podemos fazer é entender que esse propósito pode sim dar uma chance de Deus alcançar quando nós nos movemos por essa palavra. Olha, Paulo entendeu muito bem isso quando foi alcançado pelo Senhor. Irmão, em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, nós percebemos o que ele fala. Ele diz assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. E a graça, irmãos, ela não aponta para o mérito, mas ela aponta sim para aquilo que é um esforço que nós podemos fazer para que ela flua através de nós. Ele fala, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei a pessoa nenhuma. É o que ele está falando. Então, através da vida dele fluiu Cristo, que alcançou outras pessoas. Então é por isso que nós precisamos o quanto antes, irmãos, nos submetermos àquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Ele tem te dado como sonhos, como revelações, como visões. Aquela palavra que Ele te deu lá no começo. Sabe por quê? João 10,10 vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós fôssemos vivificados, e vivificados em abundância. Então, quando essa vida flui através de cada um de nós, aí sim tem chance. Mas ao contrário, não. Precisamos aprender. A palavra ainda diz assim, ele é uma voz que clama no deserto. Essa é a palavra que estava sobre ele. Ele é uma voz que clama no deserto. E todos nós somos uma voz que clama no deserto, irmão. Agora, o que é uma voz que clama? Clamar, irmão, é falar em alto e bom som. Clamar é dar um brado, falar em alta voz. Eu tenho falado muito para vocês sobre a alta voz. E o Espírito Santo, ele tem falado por meio da sua igreja, uma alta voz no isolamento, meu irmão, que é falar alto em nossos corações, tanto no meu como no seu, como de todos ao nosso redor. E para isso nós precisamos dar acesso, para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Nós vamos chegar lá, mas eu quero te falar que tem uma voz do alto que quer falar rabadaçoiandarandacaia dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro da sua empresa, dentro da comunidade onde você mora. Uma alta voz no isolamento, no deserto, irmão, é no isolamento, quer falar alto nos nossos corações. Isaías capítulo 30, versículo 21 vai nos dizer, quer você se desvie para a esquerda ou quer você se desvie para a direita, haverá uma voz por detrás dizendo, este é o caminho. E essa voz tem clamado ao meu coração, meu irmão, que ele tem pressa. E eu preciso falar isso para vocês. Por quê? A palavra fala, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Essa preparação aqui, quando Isaías está dando essa palavra sobre João Batista, embora ele nem conheça João Batista, isso é poderoso, porque são 700 anos, irmãos. Antes, foi o maior profeta messiânico.
E se ele falou sobre João Batista, se a palavra falou sobre João Batista, falou sobre cada um de nós. Como eu disse, Deus não age com favoritismo. São pessoas simples e normais como nós. Mas quando Isaías estava visualizando isso, o que ele estava dizendo, irmão? Preparar um caminho naquele tempo era preparar um caminho para o rei. Ou seja, ali ele olhava nos tempos antigos, se preparava um caminho, irmão, para um rei, a um caminho que nunca ninguém tinha passado antes, e eles estendiam ainda um tapete vermelho sobre essa estrada. Então era um caminho de honra, ou seja, de limpar mesmo, abrir ali uma estrada, precisava limpar. E aqui o que ele está falando para nós é limparmos o coração. Nós precisamos limpar o coração para que essa voz que clama no deserto, que é o próprio Espírito, venha nos usar e falar através de nós nesses tempos. Em Tiago 4, no versículo 8, a palavra fala: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos. O que é limpar as mãos, irmãos? A mesma mão que nós usávamos para pecar é a que nós vamos usar agora para trabalhar para Deus. E nós limpamos a mão quando nós começamos a trabalhar literalmente para o Senhor. Mudamos o comportamento. E ele fala: purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Mente dupla é começar a acreditar, começar a ir mais longe, começar, crer nessa palavra que tem queimado no coração de muitos aqui. Muitos. Porque em 1 João 3,3 fala que todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro, para receber, para que as promessas se cumpram, para que nós, em tempos de aflições, possamos ser a resposta que o mundo precisa. Paulo vai dizer em Romanos 8,19 que toda a criação aguarda com grande expectativa, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que eu estou pregando aqui para filhos, irmão. Então limpem as mãos, limpem o coração e principalmente abram a estrada para Ele, abrir o coração para a mensagem. Ou seja, irmão, erguer um altar. E não se ergue altares sem sacrifício. Eu quero repetir: não se ergue altares sem sacrifícios. Abram a estrada para Ele. Eles tinham muito custo e nós precisamos estabelecer um altar para Ele em nosso coração. O nosso coração é o altar dele. O nosso coração. Essa é a verdade que nós precisamos de fato assumir nesse momento, para que o Senhor possa, através dessa palavra que está no nosso coração, começar a mudar tudo. Irmão, Ele vai mudar o Brasil através da mudança dos filhos. E esses filhos vão atrair a sua presença. E quando a presença dele vem, irmão, não tem carnaval, não tem nada que o diabo pode fazer. Que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor venha visitar esses altares, que o Senhor venha queimar em nossos corações e que nós possamos ser como sarças que ardem, mas que não se consomem, que nós possamos ser verdadeiramente essa palavra. Então deseje de todo o coração, abrir o coração para Ele. O Davi desejou e escreveu no Salmo 51, no versículo 10, ele nos dá a seguinte mensagem: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito firme. E então nós poderemos declarar aquilo que está em Lucas, capítulo 3, versículo 6, que então todos verão a salvação enviada por Deus. E eu creio que aqui tem muitas portas aonde essa salvação chegará em suas casas. Que os irmãos possam viver esse propósito, viver esse processo e também viver essa promessa. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.